Olá, boa tarde. O Ministério das Comunicações e a Anatel realizam a maior licitação da história das telecomunicações no país, o leilão do 5G. E numa coletiva de imprensa no auditório da Anatel em Brasília, serão passadas informações sobre o certame que termina hoje. É para lá que nós vamos. Acompanhe ao vivo com a gente. Carlos Baigorre, conselheiro Emanuel Campelo, presidente da CEL Abraão, que conduziu ontem e hoje também o leilão, secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Arthur Coimbra, a qual cumprimento e saúdo todos os funcionários e o nosso grupo técnico do Ministério. Quero cumprimentar a todos também do corpo técnico da Anatel, que compõe essa agência tão importante, relevante, reconhecida mundialmente. Estamos aqui hoje, finalizamos até que enfim, depois de muitos anos, né? Comigo foram 15 meses de trabalho intenso para que a gente pudesse trazer, de fato, o 5G para o Brasil. E hoje chegamos com notícias altamente positivas. Nós conseguimos realizar o leilão e uma cobertura, quero agradecer toda a imprensa nacional, imprensa internacional, que fizeram a cobertura durante todo o dia de ontem, o dia de hoje. E aqui a gente chega, no final desse leilão, Baigorre, você que foi o relator, a Anatel que já fez o leilão do 3G, o leilão do 4G, privatização da Telebrás, e juntando todas essas, não deu o valor do leilão do 5G. Superou todas as nossas expectativas e chegamos agora no valor final de 46 bilhões e 790 milhões de reais que já foram leiloados e que grande parte desse investimento, desse valor, serão para investimentos. Eu vou deixar depois os técnicos, né, os nossos conselheiros aqui, falarem mais sobre como será feito isso, mas eu não poderia deixar de vir, nesse dia final, aqui agradecer e cumprimentar a todos por esse leilão. São 6 novas operadoras no mercado: a Winit, a BrisaNet, Consórcio 5G Sul, a Neco, a Flylink, a Cloud4U e também todas as outras grandes operadoras, a Vivo, a Claro, a TIM, a Sercontel, a Algar, todas que participaram, bidaram e fizeram esse leilão ser realmente um grande sucesso, reconhecido internacionalmente. É o maior leilão da história da América Latina e é o segundo maior leilão da história do Brasil. Só ficamos atrás do leilão do pré-sal. Aqui tem uns números interessantes que a gente estava conversando. O leilão do 3G foi 7 bi. O 4G, 12 bi. A Telebrás, 22 bi. Todos somados não chegam no leilão do 5G dos 46,8 bilhões. E ainda nós temos já autorizados pela Anatel, pelo TCU, alguns lotes que têm modelos de negócios que ainda não estão muito bem definidos, que podem ser comercializados em breve, aí, de acordo com a própria agência, que nós podemos deixar aí à disposição, quem sabe aí no próximo ano, no primeiro ou no segundo semestre, e que nós teremos ainda alguns valores que serão arrecadados para fazer mais investimentos no nosso país, que tem uma escassez muito grande de internet, que tem um deserto digital enorme e que, pela primeira vez, nós teremos a garantia e a certeza de que todos os valores arrecadados nesse leilão
nós iremos converter em benfeitorias para a população. Então, eu quero agradecer a todos, cumprimentar mais uma vez a imprensa e agradecer a essa equipe da Anatel, a equipe do EMICOM, e agradecer ao povo do Brasil que está vibrando com esse leilão e que a gente só tenha o que comemorar. Obrigado por tudo, agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade, cumprimentar, agradecer também ao presidente Jair Bolsonaro, que recriou o Ministério das Comunicações, que era uma secretaria, transformou em ministério e fez com que a gente pudesse colocar o leilão no radar, na ordem do dia. Nós fizemos uma força-tarefa desde o primeiro dia que eu assumi e nós hoje entregamos. A promessa foi entregue, conselheiro Bagorre. Muitas vezes eu fiz várias entrevistas e eu dizia que o leilão ia ser em 2021 e todo mundo dizia que não ia acontecer. Estamos aqui, em novembro de 21, com o leilão entregue e realizado. Obrigado por tudo, desculpa aí um pouco a emoção, porque realmente de ontem para hoje foram várias emoções, porque durante 15 meses aí de gestação a gente conseguiu chegar nesse dia de hoje. Obrigado a todos. Peço que as perguntas sejam feitas aqui pelo microfone por conta da transmissão. Vamos fazer uma fila aqui. Só queria consertar aqui um erro. Eu falei cloud for you, é cloud to you. Desculpa. Bom dia, boa tarde. Luiz Oswaldo, da Convergência Digital. Eu queria saber se o Abraão, o pessoal da Anatel, pode nos dar um panorama mais claro dos valores, do que foi efetivamente vendido e como é a transposição desses valores, que são diferentes, por exemplo, do que o ministro falou, porque os valores que o ministro falou já têm os compromissos. Então, se vocês pudessem esclarecer para a gente melhor o que ficou efetivamente de preço mínimo, de ágio e as obrigações, e como será a transformação do ágio em novas obrigações. Muito obrigado. Bem, som, ei, som. Ei, som, ei, por favor. Eu pediria que a gente projetasse a apresentação que nós fizemos aqui. Nós temos uma apresentação com alguns slides que tem alguns resumos importantes, faixa a faixa. Eu não sei se o pessoal tem como projetar, ou se não tiver, eu vou falando aqui. Eu pediria que o pessoal ali da projeção, se puder me informar se tem como. Será que ainda não receberam? Eu vou falando enquanto eles... Acho que fica aqui, né? Tem como colocar aqui, Vinícius, por favor, nesse computador aqui? Vinícius ou Renato, se puder pegar a apresentação. Enquanto isso, eu vou falando aqui, tá? Bom, na faixa de 700 MHz, a vencedora foi a Winit 2, com uma faixa de 10 mais 10. Nós temos aí, em termos de outorga, 1,4 bilhões de valor de outorga e 2,8 bilhões de compromissos, com um ágio de preço relativo, um ágio de 806%. Esse aqui foi o lote de tipo A que foi arrematado. Para a faixa de 3,5 GHz nacional, houve uma venda de 100 MHz para Claro, Vivo e TIM, com um valor de outorga de 1,35 bilhões de reais e 25,5 bilhões de compromisso, e um ágio de preço mínimo de 12%. Para os lotes regionais da faixa de 3,5, já a gente apresenta as figuras, a gente tem o mapa do Brasil certinho para vocês observarem. Para o lote de 3,5 GHz regional, cobrimos o país com uma faixa de 80 MHz, e os vencedores foram Sercontel, na região Norte e São Paulo,
BrisaNet nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, o consórcio 5G Sul no Sul, e a Cloud 2U no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, e a Algar Telecom ali no encontro das regiões Centro-Oeste e Sudeste. Com valor de outorga de 1,9 bilhões de reais e 7,5 bilhões de compromissos. O ágio que foi encontrado para essas regiões foi um ágio de 5.682% nos lotes regionais. Eu vou voltar aqui, que está sendo projetado aqui. Então, esse aí é o resumo dos 700 MHz. Pode passar o próximo slide. Esse é o resumo da faixa de 3,5 GHz nacional. O próximo slide tem o resultado regional, que foi o último slide que eu mencionei. Temos aí, para cada cor, como fica o panorama nacional para o lote regional. Esse é o desenho para o lote regional de 3,5, pode passar. Para o 2,3, nós temos, para a faixa de 50 MHz, nós temos, em verde, a Claro como vencedora, em vermelho, em laranja, aliás, a BrisaNet, no Nordeste, e a Telefônica, no Sul. Tivemos aí 1,5 bilhões de valor de outorga e 5,9 bilhões de compromissos assumidos. E o ágio, um ágio de 267%. Também um ágio significativo. Próximo slide, 2,3 GHz. Temos vencedor a Telefônica, no Norte e no Centro-Oeste, a TIM no Sul e no Sudeste, e em São Paulo a Telefônica, e a Algar ali na sua região. Tivemos 889 milhões de outorga e 3,4 bilhões de compromissos assumidos, com um ágio de 274% na faixa de 2,3. Próxima faixa. Na faixa de 26 GHz, nós tivemos uma venda de 400 MHz. Essa é uma faixa que é aquilo que eu até expliquei ao longo do leilão. Essa é uma faixa que temos muita abundância de espectro, não há nenhum tipo de escassez de espectro nessa faixa. Nós tínhamos várias faixas disponíveis, inclusive o ministro já mencionou que nós pretendemos continuar colocando à disposição essa faixa. Isso é um tema importante. A Claro arrematou 400 MHz para a outorga de 20 anos, a Vivo 600 MHz para uma outorga de 20 anos, a TIM 200 MHz para uma faixa de 10 anos, e tivemos 291 milhões de valor de outorga, e faltou aí no slide, mas eu informo aí para os senhores, desses 291 milhões de outorga e 2,6 bilhões de compromisso. Esses lotes são nacionais. Então, repetindo, 291 milhões de outorga e 2,7 bilhões de compromissos para as escolas nessa faixa. Então, e o próximo slide, por favor. O regional, a ANECO arrematou um lote de 200 MHz, a TIM, 2 lotes de 200 MHz, a Algar arrematou 1 GHz de espectro, e a Flylink, 200 MHz de espectro. Tivemos aí 61 milhões de outorga e 549 milhões de compromissos. Se a gente pegar os compromissos para escolas, é importante esse número que eu vou mencionar, nós temos, esse leilão vai permitir a conexão, um valor para a conexão de escolas de 3,1 bilhões de reais para a conexão das escolas de educação básica nesse país. E o ágio final, nós tivemos um ágio final, se a gente puder passar o próximo slide. Pode passar o próximo slide, depois, se for o caso, a gente volta nesse aí. Próximo slide aí. Próximo slide, por favor. Mais um, por favor.
Aí, nós tivemos se somarmos um ágio total de cerca de 5 bilhões de reais em relação a esse leilão. Temos aí o resumo das faixas que eu mencionei, e o valor econômico total do leilão ficou em 46,79 bilhões de reais. Como o ministro mencionou, este é o maior evento em termos de leilão relativo a telecomunicações da história desse país. Nem na América Latina, bem lembrado, ministro, nunca tivemos um leilão com tamanho volume econômico envolvido. A privatização não rendeu isso, o 3G não rendeu isso, o 4G não rendeu isso. Na verdade, se somarmos todos eles, ainda não temos o que este leilão aqui está movimentando em termos de valor econômico. De fato, nós consideramos esse leilão bem sucedido em todas as perspectivas possíveis. De forma, ministro, que eu te devolvo a palavra aí com todo esse resumo, e eu peço que volte o próximo, e deixar nesse slide aí que ele resume o impacto desse leilão para todos. Obrigado. O ministro vai falar? A gente pode perguntar já? Perfeito. Amanda Pupo, da Agência Estado, tem algumas dúvidas. Primeiro, sobre esse valor, se vocês pudessem esclarecer, porque antes do leilão era dado que arrecadaria perto de 50 bilhões. Eu acho que deve ter alguma diferença técnica, porque a gente teve ágio, então não sei por que está dando essa diferença de valores se a gente teve ágio no leilão. Se puderem explicar isso. A segunda dúvida é sobre os lotes. Oi. Bom, o ágio foi de 5 bilhões de reais em relação aos lotes que foram arrematados. Alguns lotes não são arrematados. Aquele valor diria respeito se todos os lotes fossem arrematados. Dos lotes arrematados, nós temos um valor movimentado de 46,79 bilhões de reais. Eu acho que eu tenho como fazer uma explicação política, né? Ele fez a técnica. Foi colocado à venda, que foi bidado 42 bi. Dos 42 bi, foi arrecadado 46,790. Então, teve um ágio aí de 4 bilhões 790 milhões. Perfeito. Esse restante são faixas, principalmente da de 26 MHz, que é um modelo de negócio novo, e que serão comercializados quando a Anatel achar que possa ser colocado à venda, até porque já foi aprovado na Anatel, já foi aprovado no TCU. Então, a Anatel, no momento oportuno, junto com o Ministério das Comunicações, a gente ainda vai ter o restante aí dessas faixas que, em breve, nós poderemos realizar, que vai ultrapassar em muito os 50 bi que estavam previstos. Porque, se colocar o ágio de 5 bi e tivesse comercializado todos os lotes, estaríamos falando em 55. Então, está em 46,790 e ainda deve ter algo em torno de uns 7 ou 8 que pode ser comercializado em breve. Perfeito, ministro. Agora, emendando nisso, a gente fez uma conta ali de... Agora, não sei se realmente está certo, se pudesse confirmar. 71 lotes ficaram sem proposta hoje, mais 3 de ontem. Aí a nossa dúvida é assim, para a população ou para as empresas, de alguma forma vai haver não prestação de serviço em algum lugar, ou os lotes que foram arrematados, né, lotes do mesmo tipo e mesma faixa, vão compensar essa falta de propostas para esses lotes em específico? Bem, a conta de 71 lotes não arrematados, ela não é precisa, porque os lotes não são mutuamente exclusivos. Você era impossível, se não houvesse nenhum lote sem proposta, ainda assim haveria lote não comercializado. Sim. Então, nós não analisamos por número de lote vendido. Como eu falei, eles não se excluem. Se você vende uma sequência, outra sequência você não vende. Então, nós tivemos alguns lotes do 26 não arrematados e 3 lotes, 2 lotes da parte de ontem que não foram arrematados. Se a gente pegar do total de
lotes de radiofrequências disponibilizadas em valor econômico e analisar isso em termos de serviço na prática, nós estamos falando de mais de 85% daquilo que foi colocado à venda foi comercializado. Entendi. Mas então não vai ter nenhum Prejuízo setor, de serviço, muito pelo desassistida, contrário. porque eles não Na verdade, basicamente, todas as obrigações de cobertura que foram disponibilizadas foram contratadas. Tá? Não, nós não tivemos não obrigação contratada. Todas as obrigações existentes, previamente definidas, foram vendidas. Perfeito. Obrigada. Estão assumidas por proponentes vencedoras. Boa tarde, Thalita Laurindo, do Metrópolis. Os especialistas avaliam que grande parte dos municípios brasileiros tem um excesso de regras para a instalação de antenas necessárias à implementação do 5G no Brasil. Como garantir que essas legislações não atrasem a implementação da tecnologia aqui no país? Olá, bom. Alô? Alô. Obrigado pela pergunta. De fato, esse é um tema recorrente do setor de telecomunicações, não é um tema novo. E aí existem duas frentes de trabalho muito intensas. Existe uma frente em nível federal, que foi realizada, né, no ano passado, que foi a regulamentação da Lei das Antenas. A regulamentação da Lei das Antenas, que é um decreto, ele trouxe regras que garantem, né, aos prestadores de serviços de telecomunicações o direito de implantar suas redes numa eventual inação de um ente federado em responder a um pedido de licenciamento, que é o que se chama de silêncio positivo. Também houve regras que permitem a instalação de infraestruturas de pequeno porte, e boa parte das estações de radiobase de 5G serão de pequeno porte, que elas sejam instaladas com dispensa de qualquer tipo de licenciamento municipal. Então, essa regra já trouxe mudanças significativas para facilitar a instalação do 5G, que vai precisar de um número superior, né, consideravelmente superior, de antenas. E existe uma outra iniciativa aí, realizada junto, especialmente pela Anatel, pelo Ministério, aí junto já aos municípios, Frente Nacional de Prefeitos, Confederação Nacional de Municípios, que é advogar em prol de um projeto de lei padrão, né, para que os municípios partam dessa referência normativa para melhorar a sua legislação. Já temos tido avanços significativos, sobretudo em algumas capitais que tinham uma legislação mais restritiva, e isso, felizmente, vem sendo superado, de forma que, com esses instrumentos, eu creio que não haverá problema para a rápida instalação das antenas de 5G no Brasil. Boa tarde, Jamile Racanice, da TV Globo. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu queria entender melhor esse valor do ágio, quanto que ficaria para o Tesouro, né, para o Caixa do Governo, e quanto que seria para novos investimentos, porque a gente queria entender assim, né, 46,7 menos 5 seriam as contrapartidas obrigatórias. E aí, esses 5, quanto vai para o Tesouro e quanto é, tipo, nova contrapartida? Bem, isso é um número que tem algumas incertezas aqui, porque nós teremos uma sessão para conversão de ágio em obrigações, e não necessariamente todo esse ágio vai para obrigações. Então, tem uma incerteza. O que nós podemos dizer é que, se nós pegássemos todo o valor de outorga mais ágio, que foi colocado aqui, seria 7,4 bilhões. Sendo que, destes 7,4, próximo de 5 pode virar obrigações, mas nem tudo vai virar, porque nós tivemos um ágio muito acima da expectativa. Então, ainda não conseguimos dizer, nesse momento, quanto que vai para o Tesouro, mas não podemos dizer que 7,4 bilhões de reais é de valor de outorga. Isso é o valor de outorga. Agora, nem tudo vai, de fato, para o Tesouro, vai virar parte de obrigação, tudo isso vai depender das sessões de semana que vem. Obrigada. E a segunda pergunta... O edital, só para complementar, o edital ele previa que todo o ágio seria convertido em compromisso.
Só que esse leilão ele é tão abrangente, como todas as obrigações foram assumidas, que existe a possibilidade de não ser possível converter o ágio por falta de compromissos remanescentes. Então, nesse caso, essa parcela iria para o Tesouro. Então, foi uma surpresa muito positiva com relação ao leilão nesse ponto. Sucesso absoluto. Entendi, tá certo, obrigada. E a segunda pergunta é sobre o investimento nas escolas, né? Porque até semana passada tinha essa estimativa de 7 bilhões e pouco, né, para isso. E aí agora vocês estavam falando de 3,1 bi, né? Então, eu queria entender se com esse valor dá para cobrir todas as escolas ou vai ser replanejado, se foi considerado um prejuízo. É importante deixar claro que, diferente dos outros compromissos, o compromisso de escolas ele não está definido. Nós nunca soubemos, de fato, não sabemos, de fato, quanto que é necessário para a conexão das escolas, porque isso ainda será uma política pública que o Ministério da Educação vai fazer. O que o edital estabeleceu é que um valor, se vendesse tudo de até 7 bi, poderia ser destinado às escolas. Mas não necessariamente seria porque, de fato, a política pública ainda será feita. O que nós estamos dizendo é que o edital já está garantindo 3,1 bilhões para a conexão das escolas. Só para a gente ter noção do que é isso, a cobertura de uma localidade, das 10 mil que nós estamos falando, né, que nós estamos colocando aqui no edital, uma localidade inteira de cobertura é da ordem de R$1 milhão. Então, se nós estamos falando de 1.000 localidades, nós estamos falando de R$1 bilhão. Então, para a gente ter noção do quanto que esses 3,1 representam para as escolas, porque nós estamos falando de um valor muito, mas muito significativo para a cobertura das escolas. Para a gente ter noção, por exemplo, as estradas, todos os 31 mil quilômetros de estradas desse edital deram uma obrigação de 2,8 bilhões de reais. Então, nós estamos falando que, em termos de uma única obrigação específica, para um único compromisso, esse, de fato, é a maior de todas as obrigações garantidas nesse leilão, é a obrigação das escolas de 3,1 bilhões de reais. Por isso que nós vemos que isso é um valor estrondoso e significativo. Oi, gente, Samuel Possebon, da Teletime. Para a equipe que esteve envolvida aí com esse leilão, os nossos parabéns, a gente reconhece aqui que foi um trabalho árduo que vocês tiveram, então, resultado colhido agora. A minha pergunta é, primeiro, com relação a essa sobra de espectro que a gente teve, que o ministro colocou aqui, que vai ser releiloada em breve, né? Quão breve isso, em que critério? Quer dizer, se alguém pedir, a Anatel já tem um cronograma para isso, vai estabelecer uma data, porque acho que isso gera uma certa incerteza em quem acabou de ganhar, né? E a minha segunda pergunta é com relação a esse ponto que o Abraão acabou de colocar, com relação à indefinição das metas de educação. Se vocês avaliam que essa indefinição pode ter afastado alguns proponentes da faixa de 26, ou não, né? Se vocês acham que essa incerteza com relação a esses compromissos não prejudicaram o leilão. Começar de trás para frente, a questão do novo edital eu deixo para os conselheiros. Mas, em relação à questão da faixa de 26, eu entendo que o principal motivo para a faixa de 26 não ter sido vendida integralmente tem muito mais a ver com algo que nós já sabíamos que existia e que não é problema, que é uma faixa exploratória. Tanto é verdade que o preço mínimo dessa faixa não foi definido com base num plano de negócios, e sim com base num benchmark internacional. Aí se pergunta, por que, então, vocês colocaram tanta faixa à disposição? Porque, se a gente pegar a faixa de 26, eram verdadeiros latifúndios ali. O que acontece é que nós não queremos criar algo que eu sempre falo, uma escassez artificial. Se a gente coloca pouca faixa e tem competição, significa que a gente sobe o preço, arrecada, mas, na prática, a gente está com estoque não disponibilizado. A gente sempre diz que radiofrequência na mão de Estado ela não tem valor. Ela só tem valor quando ela gera utilidade na vida das pessoas. Então, a gente disponibilizou muito espectro justamente para sentir o que havia de hipótese. E o que a gente conseguiu obter disso? 2 novas empresas entrando no mercado. Então, isso também é super positivo. Agora, naturalmente que há
incertezas, e essas incertezas é que eu entendo que fazem com que haja um desejo um pouco menor dessa faixa, um apetite menor dessa faixa do que em outras faixas. Mas isso é esperado, é normal, todo leilão tem sobras de espectro, isso é normal. Samuel, sobre a questão do leilão, de um novo eventual leilão, bom, o que acontece é que essas faixas não vão ficar disponíveis para o mercado, como se fosse na estante que vão lá e pedem, como em algum momento foi a proposta da Anatel ao TCU, e o entendimento que nós temos, e alinhado com a posição, o acordo do Tribunal de Contas da União, é que se em algum momento próximo... Está falhando o microfone, né? Tá não? Tá bom, é que meu ouvido está entupido. É só você não mexer a cabeça. Tá bom. E, então, se em algum momento a gente entender que é oportuno e republicar o leilão nos mesmos termos. Então, seria basicamente uma republicação do edital nos mesmos termos, termos de preço, termos de obrigação, tudo igual. Então, a gente não seria um novo leilão, mas a republicação desse leilão em um momento no futuro que a gente entender que isso é conveniente e oportuno. E por quanto tempo que vocês têm essa janela para poder republicar isso sem mudanças? Não há uma definição de janela de tempo, não há. O que nós já fizemos, por exemplo, foi no edital das sobras da Banda H em 2010, que nós republicamos pouco tempo depois, questões de meses, até 6 meses. Aí uma questão ainda de se avaliar qual que é essa sensibilidade aí, até junto ao tribunal, fazer alguma consulta, mas a gente entende que tem um tempo mínimo para fazer essa avaliação e republicação. Mas dá para dizer que vocês não vão fazer isso enquanto as outorgas que foram listadas agora entrarem em operação? Ou pode ser que vocês botem essa licitação antes do pessoal começar a botar a faixa de 26 para rodar? Então, restrição quanto a isso não existe, mas, de novo, isso vai entrar numa avaliação de conveniência e oportunidade da agência. Tá bom, obrigado. Bom dia, Luana Mello, de Brasil, do portal O Tempo. Eu tenho uma pergunta menos técnica do que a dos meus colegas. Eu gostaria de saber por que algumas empresas já estão vendendo pacotes de internet 5G, mesmo cientes de que a tecnologia ainda não está disponível no país. Então, gostaria de saber se existe alguma iniciativa para coibir esse tipo de propaganda enganosa. Obrigada. Bom, o que acontece é que 5G é um conceito amplo de diversas tecnologias, diversas versões da mesma tecnologia 5G. Então, 5G é um gênero do qual existem diversas espécies. O 5G, que é comercializado hoje no Brasil, é da espécie 5G DSS, de Dynamic Spectrum Sharing. Acho que é isso, né? Mas, enfim, então é uma tecnologia 5G, da família 5G, mas numa versão que não é a que nós estamos exigindo nesse edital. Esse edital está exigindo o 5G na sua versão standalone, que é o estado da arte do 5G. Então, quando a gente fala de 5G, até fazendo analogia à relatoria, é tudo carro, né? Alguns são Fusca, alguns são Ferrari. Então, o que a gente está exigindo é a Ferrari. Basicamente isso. Mas é tudo carro, é tudo 5G. Oi, Luiz Oswaldo, da Convergência Digital de novo. Duas dúvidas. É possível vocês sumarizarem quanto espectro estava oferecido e quanto foi vendido? E uma segunda pergunta é, fizemos o leilão, ainda tem algumas definições para acontecer na semana que vem, mas do que a Anatel já conhece da dinâmica, do licenciamento, das coisas, da parte burocrática do que foi vendido, apesar dos prazos do edital, as pessoas poderiam esperar uma rede 5G já, a distribuição do espectro para que isso esteja possível, para quando? É possível que seja antes das datas do edital, julho, ou não? O que vai definir isso de uma forma, fique claro para a gente explicar para quem não é, para os leigos. Enfim. Muito obrigado. Bem, nós precisamos fazer uma separação entre o dia de ontem e o dia de hoje. O dia de ontem, basicamente, nós vendemos 100% das radiofrequências, porque era o que, de fato, entendemos que tem a necessidade mais urgente de comercialização de serviços nessas faixas. A faixa de 26, como eu mencionei, não há escassez, nós disponibilizamos um volume maior de radiofrequências e
como eu falei atrás, são verdadeiros latifúndios, então você naturalmente tem uma quantidade maior de espectro não arrematado. Mas é importante frisar uma coisa: nós não dimensionamos isso na perspectiva de lotes vendidos, lotes não vendidos. Nós dimensionamos isso de acordo com o valor econômico que você disponibilizou e aquilo que você, de fato, vendeu, que é um índice de mais de 85% de venda daquilo que foi, de contratação daquilo que foi previamente colocado à venda. Então, se você estiver procurando um índice de eficiência em termos de venda, o melhor índice seria esse, seria o valor de cerca de 85%. Em relação aos prazos, isso, bom, existe todo um escalonado, existe uma previsão estabelecida, no caso da faixa de 3,5, que o GAISP, que é um grupo que será criado para a disponibilização da faixa, existe um desafio para a desocupação da faixa, né, a migração das TVs ROs, e caberá a este grupo definir se é possível trabalhar ou não este cronograma. Tá bom? Bem, boa tarde, eu sou o Marcos Urupara, do Teletime, quero me somar ao coro aí, parabenizar a agência pela realização do leilão. Eu acho que falta uma informação que é importante nos slides, que é o preço mínimo das faixas, para a gente, inclusive, contabilizar de quanto foi o ágio, porque do jeito que está aqui, por exemplo, o ágio de 653 milhões, por exemplo, da faixa de 2,3, é em cima de qual valor? Então, acho que é interessante a gente ter essa somatória, até inclusive para contabilizar, porque o valor econômico não foi o preço mínimo, certo? Então, uma sugestão que fica, inclusive para facilitar o entendimento, para que a gente tenha na composição das notícias e tudo mais. A Anatel ofereceu um preço mínimo, teve um ágio, mas tinha um valor econômico, digamos que era uma perspectiva do que se poderia arrecadar, ou quanto ela variaria, digamos, de mercado. É isso aí, ó, esse é o valor econômico, é o 2,3, o ágio 1,27. E então, o preço mínimo? Ah, tá. Não, tá? Você diz em todos os slides. Ah, tá, entendi. Eu acho que foi a leilão mesmo, foi o preço mínimo. A gente coloca uma linha aí nesse slide aí, tá? E aí disponibiliza para a imprensa. Tá? Bom dia, Miriam Aquino, do Telesíntese. Acho que também quero parabenizar, acho que é um sucesso, e por ser um sucesso eu queria fazer uma pergunta para vocês, está me incomodando. Quando vocês compararam os valores de venda desse leilão com os passados, vocês deflacionaram ou não? Porque senão não tem comparação, tá certo? Comparar o leilão da privatização, da 3G... São valores nominais, então, mas é possível fazer uma comparação de impacto, sim. Porque, bom, eu não vou aqui debater economês, mas quando os valores são nominais. Tá certo. Aí, fazendo agora uma pergunta, eu queria que talvez alguém de vocês pudesse me avaliar um pouco sobre a questão da ótica do mercado. A gente tem, objetivamente, as três grandes compareceram ao leilão com o que puderam, compraram bem, compraram muita frequência, e estão hoje com 100 MHz na 3,5. Eu acho que é uma das poucas operadoras do mundo que estão com 100 MHz, né, de 3,5 GHz, né, do coração da 5G. Então, eu queria saber se vocês poderiam me fazer uma avaliação, o que isso representa do ponto de vista de mais serviços, aumento de serviços, ter essas grandes operadoras com essa quantidade de espectro, que é realmente um diferencial em relação à maioria dos países. Tá? E a outra pergunta que eu gostaria que vocês pudessem me fazer é fazer uma avaliação sobre o ingresso das novas entrantes, quer dizer, se nós temos entrantes importantes que vão passar a atuar no mercado brasileiro. A gente tem o Fundo Bordeaux com São Paulo, Rio Grande do Sul e região norte, Brisanet com Nordeste e região centro-oeste, quer dizer, alguns grandes grupos se consolidando, imagino eu, no mercado brasileiro, mas eu queria que vocês fizessem uma avaliação de o que isso representa do ponto de vista da população na oferta de serviço e na competição, e como é que os pequenos, que também compraram,
se colocam nesse novo cenário, tendo em vista que a gente está tendo uma concentração na área de celular com a venda de um dos grandes operadores. Obrigada. Bom, é uma pergunta 10 em 1, né, Miri? Mas, bom, vou tentar responder pelo menos uma parte e aí passo aqui para os demais. Ter 100 MHz não só para as grandes, mas para as pequenas também, enfim, todos que participassem do leilão, era um objetivo que nós estávamos perseguindo. Eu me lembro na primeira versão do edital, ainda na versão pré-consulta pública, que o relator foi o Vicente Aquino, e teve aqueles sucessivos pedidos de vista, que nós debatíamos como exatamente iríamos formatar esse arranjo da faixa 3,5, sempre se perseguiu esse objetivo de disponibilizar 100 MHz, porque entendemos que é uma quantidade de espectro excelente para a prestação do serviço de boa qualidade no 5G. E assim foi feito. E aí nos debatemos com um arranjo de... vão ser só 3 lotes de 100 no primeiro momento. E todo mundo assustou com isso. Só mais 3 lotes de 100 e o restante do mercado como é que fica? Enfim, sempre estávamos tentando colocar na balança uma quantidade ótima de espectro, sem gerar o que o Abraão aqui sempre fala de uma escassez artificial de espectro no mercado. Então, com a evolução dos debates, tivemos a possibilidade de incluir mais 100 MHz, e aí se passou-se a discutir novamente a possibilidade de ter novamente 100 MHz, e chegamos agora ao resultado final com 100 MHz, que era o nosso objetivo. Então, eu acho que o arranjo da faixa 3,5 ficou excelente, era tudo que nós queríamos, era exatamente ter operadoras com essa capacidade, porque acreditamos que terão condições de prestar um 5G de altíssima qualidade. Então, ficamos muito satisfeitos com o resultado final, nesse ponto específico também da faixa de 3,5. Em relação à entrada dos PPPs, desses novos entrantes, né, para nós foi uma surpresa muito positiva, né? Nós já tínhamos indicativo disso desde a habilitação, né, que tivemos 15 proponentes inicialmente, e isso acho que só gera mais competição no mercado, e isso é sinônimo de melhores preços e melhor qualidade. Então, eu acho que o resultado não poderia ter sido melhor. Eu gostaria de também colocar a perspectiva de que a radiofrequência, como todo mundo fala, talvez o ativo mais importante de uma empresa de telecomunicações, porque é isso que te permite trabalhar os seus investimentos e o seu nível de serviço de maneira adequada. E nesse ponto, a gente pode dizer que o Brasil, nesse momento, ele consegue iniciar o mercado de 5G sem nenhum tipo de amarra do ponto de vista de insumo essencial. Porque existem vários países, e aí cada um com a sua história, mas vou pegar, por exemplo, os Estados Unidos, que só tem 280 megahertz de espectro, se não me engano, se tiver alguém com uma informação pode me corrigir, mas só tem 280 megahertz de espectro hoje disponível para a faixa de 3.5. Ainda nem está totalmente disponível, ainda tem toda uma discussão de limpeza ainda. Nós estamos falando aqui no nosso país que nós temos 400. Isso permitirá a nós um desenvolvimento do nosso país em relação a essa oferta de serviço de maneira sem precedentes, porque nós poderemos ter um caminho de evolução muito mais rápido, porque quanto mais, para quem é um engenheiro que conhece, quanto mais espectro eu tenho, mais otimizados são os meus investimentos. Quando eu tenho pouco espectro, eu tenho que botar muito mais rede, e essa quantidade de redes tem desafios urbanos, como foi mencionado e até trabalhado aqui pelo Arthur. É importante a gente ter isso em mente. E a entrada dos pequenos, pessoal, isso é uma prova muito evidente
de que a regulação econômica da agência ela é bem sucedida, porque se você for dizer que assim, uma das coisas que a gente mais fala é a tal da escada do investimento. O que é a escada do investimento? Você incentiva pequenos a entrarem aos poucos, a fazerem investimentos, à medida que entra no mercado e ganha musculatura, eles vão crescendo e aumentando o seu footprint de infraestrutura. E é exatamente o que nós vimos aqui nesse leilão. Nós estamos falando de agentes que já estavam no mercado, cada um no seu nicho, e que estão ampliando seus horizontes, alguns para um horizonte nacional ou quase nacional. Isso é algo que demonstra o sucesso dessa agência. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde, secretário. Gostaria de perguntar, primeiramente, sobre... A gente, acompanhando ontem e hoje, a gente sempre coloca... Uma das informações preciosas aqui é o percentual do ágio que se calcula, né? No balanço aqui, não veio esse número, né? Falou em ágio de 5 bi, mas quanto isso representa como para estimar um ágio médio, né, sobre os lotes negociados? Esse dado em percentual vocês têm? Ou não faz sentido? Para nós é importante porque acaba sendo como se fosse uma taxa de sucesso ali do leilão, né? A gente pode calcular e passar, mas se você for pegar um ágio de 5 bi num total de cerca de 42 bi, que é o valor econômico, é um ágio em torno de 12% em relação ao valor econômico. Mas se você for olhar em relação a preço mínimo, aí nós temos que fazer essa conta para passar. Mas o ágio em relação ao valor econômico, o ágio médio foi da ordem de 12%. E sobre o preço mínimo, mais ou menos, tende a ser? Tende a ser muito mais, né? Porque o preço mínimo, envolvido, aí foi até peço para a Priscila saber. Você tem isso, Priscila, fácil aí? A Priscila tem aqui, a gente já fala. Mas é um parâmetro real, quando se calcula pelo valor econômico, né? Oi? Não entendi, faz mais sentido. Espera aí, eu tenho como fazer essa conta aqui fácil. É 7,44 dividido por 2. Deixa eu ver aqui que eu já te passo. Dois 341. 7,442 dividido por 2. 7,442 dividido por 2. Nós tivemos um ágio de 317% em relação ao preço mínimo. Perfeito. Priscila, se puder, só com 418. 218. É porque tem que tirar um, tá certo? Ainda dentro do assunto de ágio, eu gostaria de saber se, observando um pouco o resultado da competição, especialmente dos grandes grupos pelos lotes nacionais em 3,5, a gente vê um ágio menor, né? E já foi falado aqui até questão da composição dos lotes e tudo mais, mas é um ágio pequeno e que a gente vê muito nos últimos leilões também, quando se fala de lotes nesse perfil, lotes nacionais. E me parece que a agência está sempre, o modelo de leilão da agência está sempre condicionando a competição nesses lotes à chegada de um novo grupo com abrangência nacional. Mas olhando o ágio, que é sempre pequeno nessa competição que acaba ficando, parece que a agência está aí. Parece que o modelo de leilão da agência está se tornando quase que uma quarta convite para essas empresas, porque elas estão ficando aí muito próximo do preço mínimo. Isso, eu estou falando de novo, lotes nacionais, empresas competindo por eles, né, as empresas, os grandes players. É possível pensar em evoluir esse modelo para que gere competição por esses lotes? A gente precisa pensar competição no longo prazo. Você não pensa em competição criando um canibalismo de agentes econômicos. Nós poderíamos pegar, por exemplo, ao invés de disponibilizar 5 oportunidades, por que esse leilão criou na faixa de 3,5? Criou 5 oportunidades para uma empresa, para uma mesma empresa. Se nós criássemos 3 oportunidades ou 2 oportunidades, nós teríamos um conjunto grande de empresas que provavelmente se matariam e sairiam do mercado. Então, nós precisamos pensar na relação inversa desse racional.
O que nós temos que pensar é o seguinte: como não gerar, vou falar novamente essa palavra, uma escassez artificial de um insumo que estrangule os agentes econômicos. Isso daí não é regulação. Isso não é regulação para a competição. A regulação para a competição é permitir que os agentes econômicos continuem atuando no mercado e estimular que novos entrem. Ora, para que isso aconteça, o que eu tenho que disponibilizar? Abundância de radiofrequência. É natural que, quando se faça isso, haja uma acomodação dos agentes pré-estabelecidos e uma disputa daqueles que querem se estabelecer, que foi exatamente o que nós vimos aqui nesse leilão. Nós vimos os agentes estabelecidos se acomodando e os agentes que querem se estabelecer aí se brigando para entrar no mercado. Então, nós temos que pensar isso na perspectiva do que é competição de longo prazo. Não podemos pensar em estrangular e canibalizar os agentes econômicos. O ágil, a gente pensa que ágil é índice de sucesso, ele é um dos elementos importantes, mas nós precisamos analisar a sustentabilidade do teu ecossistema. E quando a gente analisa isso numa perspectiva de que nós temos, é importante falar isso, eu tenho sido muito questionado acerca, por exemplo, da saída de um dos agentes. Nós tínhamos 4 e diminuímos para 3. Tá bom, saiu de 4 para 3, entrou um nacional aqui e mais outros 5 regionais. Então, nós estamos falando aqui, olha que o Conselho ainda vai deliberar sobre isso, mas é importante ter em mente que o leilão do 5G, ele traz, e eu sempre falei isso, eu fui até criticado por isso em entrevistas que eu dei no início do ano, que o leilão do 5G ele não é uma linha de chegada, ele é uma linha de partida. E, enquanto uma linha de partida, nós tínhamos de 4 para 3 e estamos mudando esse cenário com mais 6 entrando no mercado. Isso sim é uma resposta para a competição. Desculpa, só insistir uma última pergunta aqui sobre leilão realizado, as empresas saem daqui já com um enorme desafio, né? A agência bateu muito na tecla do tamanho do desafio que as empresas têm pela frente, né? Hoje, se não me engano, é aniversário da agência, né? Foi ontem, né? Qual é o desafio da agência agora em termos no seu papel dentro desse novo cenário? A agência tinha um grande papel regulando ali muito o pequeno varejo do serviço, recebia boa parte de críticas por isso, vemos uma mudança no mercado importante, né? E qual o dever de casa da agência diante dessa mudança? Olha, eu diria, e aí eu não sei se o conselheiro também quer falar, é importante a gente pensar que, estrategicamente, o mercado está mudando e espectro está sendo cada vez mais uma variável importante da utilização. Então, a regulação de acesso ao espectro precisa ser e precisará ser a principal âncora da Anatel para a promoção da regulação. Então, nós estamos falando do 5G, nós estamos falando aí do RUI, nós estamos falando do próximo PGMC como variáveis fundamentais para o novo contexto das telecomunicações. Naturalmente, resolver o legado relacionado à concessão, todo o universo ainda de telefonia fixa que nós precisamos trabalhar. Não sei se o conselheiro quer complementar. Não, em relativo, acho que a esse leilão, acho que, como você bem colocou, Abraão, é um ponto de partida. Eu acho que a agência precisa também, né, através da partir da criação do GAISP, envidar esforços para que nós tenhamos, de fato, a chegada do 5G nas capitais e também atendendo a todo o cronograma e, se possível, antecipá-lo ao máximo. Eu acho que, quanto mais cedo chegar o 5G, maior será o proveito que o país tirará dessa nossa nova tecnologia. Boa tarde a todos. Anne Vart, do Estadão. Eu queria fazer, primeiro para o Abraão, uma pergunta só para esclarecer a diferença entre o ágio que o senhor colocou de 5 bilhões e de 7,4 bilhões. Eu não entendi qual foi a diferença de valor. Vamos lá. O valor de outorga 7,4, desse 7,4, 5 é ágil. Então, se você pegar ágil mais preço mínimo, dá o 7,4. Tá? A minha outra pergunta é relacionada à
a questão da conectividade das escolas. Eu sei que o senhor colocou que o projeto ainda não está colocado, mas, de qualquer forma, os compromissos para as escolas estavam concentrados na faixa de 26, né? E tivemos muitos lotes que acabaram não tendo interessados. Isso, de alguma forma, pode comprometer a conectividade das escolas? Não, novamente. A gente precisa entender que, hora nenhuma, se viu uma lacuna de investimento de conectividade que precisava de 7 bi. O que se observou é, bom, temos até 7 bi que pode ser utilizado para as escolas. Então, o que acontece é que estes 7 bi, que poderão ser utilizados para as escolas, têm um valor menor, mas que ainda assim é maior do que as demais obrigações estabelecidas individualmente nesse leilão. Então, nós estamos falando, nós podemos dizer que a maior das maiores obrigações estabelecidas nesse leilão é para as escolas. Por quê? Porque nós já temos garantido 3,1 bilhões de reais que será utilizado à disposição, obviamente, do Ministério da Educação, em conjunto com o Anatel e toda a governança estabelecida, para que a gente tenha o atendimento, e eu acredito fielmente, pelo meu conhecimento aí de finanças, de telecom, que esses 3,1 bilhões de reais serão suficientes para levar banda larga aí para todas as escolas do Brasil. Pelo que eu conheço de finanças, esse valor vai ser mais que suficiente. A minha última pergunta é aí em respeito, então, do leilão de forma geral. Apesar de ter ficado alguns lotes sem proposta, a gente teve proposta para a maioria deles e com um ágio até elevado em vários dessas faixas. O que eu queria perguntar é se isso mostra, vamos dizer, mais o sucesso da agência ao elaborar o edital e trazer concorrentes, inclusive novos, para o setor. Se isso mostra que o Brasil, na verdade, está barato por causa do câmbio e, enfim, dessa questão de... a gente está com um câmbio bastante desvalorizado e isso, de alguma forma, também atrai novos investimentos. Ou se isso é também uma aposta no Brasil mais para frente como um país emergente e que o mercado vai crescer a despeito dos últimos resultados econômicos terem sido mais baixos em termos de PIB. Eu vou responder isso de uma maneira mais técnica e eu não sei se, de repente, o conselheiro Manuel ou alguém quiser dar uma resposta mais macro. Mas o preço do leilão ele é feito analisando uma cotação internacional. A gente analisa, do ponto de vista de cotação internacional, em dólar, em euro, e o nosso preço está condizente com os demais países. No caso do 13,5, até um pouco mais caro que a média dos países. Então, o preço em dólar, quando a gente analisa isso e faz a conversão, nós não estamos falando de um edital com valor econômico baixo. Até porque a gente fez uma comparação com outros leilões. Então, se o nosso preço estivesse muito baixo, ele estaria muito baixo em relação a outros leilões, e não estava como a gente faz essa análise de cotação internacional. Então, o resultado disso ele é resultado da modelagem em si. Nós fizemos uma modelagem, no meu entendimento, adequada que atraísse novos agentes. Abraão, temos que voltar com a licitação agora, né, às 13h. Agradeço a presença de todos. Encerramos essa coletiva. Eu gostaria de informar que nós retornaremos em 10 minutos, é o tempo que nós temos para ajeitar aqui, né? E, ao mesmo tempo, voltar para a conclusão da nossa sessão, tá ok? Pessoal, muito obrigado a todos e retornamos em 10 minutos. Tá, e essa foi a coletiva de imprensa com informações sobre os resultados do leilão do 5G realizado pelo Ministério das Comunicações e pela Anatel. Entre as informações passadas, a arrecadação de mais de 7 bilhões de reais, superando as expectativas do governo. A maior parte desses recursos serão investidas no setor. Essas e outras informações você acompanha em nossos telejornais e também pelas redes sociais. Até a próxima!
sábado.